Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, já estão afiados no conteúdo de genética? Hoje eu voltei com um novo assunto para a gente, que é alterações cromossômicas, tá? Esse assunto, ele é bom e serve como base para a gente entender um pouco da biotecnologia, das leis de Mendel, tá? E o que eu vou trazer para vocês hoje é um entendimento geral sobre alterações cromossômicas, tanto as estruturais como as numéricas, tá certo? Meu nome é professora Juliana Aguiar e ajudo aqui meus colegas nesse projeto maravilhoso, certo? Com os assuntos de biologia. Qualquer dúvida, fala comigo lá no nosso grupo. Então, vamos lá. Então, como considerações gerais, eu trouxe algumas figuras para vocês aqui, tá? Mas, primeiramente, o que seria alterações cromossômicas? Alterações são sinônimos de mutações, são mudanças, ou seja, alterações mesmo, tanto da sequência que forma a dupla hélice do DNA, certo? Como também na ordem dos genes, certo? Então, vocês sabem que os ácidos nucleicos, né, onde acontecem essas mudanças e mutações é o nosso DNA e não no RNA. O RNA, ele é transcrito a partir de uma molécula de DNA, vocês bem sabem. E o que temos em nossos cromossomos é uma fita de DNA toda enovelada, né? Ela se torna assim toda enovelada por conta das proteínas histonas. E com isso elas formam esse cromossomo bem bonitinho aqui em forma de X. Esse cromossomo em forma de X, ele é típico de uma fase tanto da mitose quanto da meiose, que é a metáfase, que é quando eles estão na sua hiperenovelação máxima, tá? E é quando os estudiosos de genética, geneticistas, estudam a morfologia dos cromossomos. É nessa fase de metáfase, certo? Das células, que é quando eles adicionam nessa célula uma substância onde vai proporcionar a parada nessa fase de metáfase para eles poderem visualizar no microscópio, tá? A morfologia dos cromossomos. Aí daqui dá para ver esse cromossomo na fase de metáfase. Veja que cada perninha dele é uma molécula de DNA. É como se o DNA fosse um cachozinho todo enovelado. Se a gente esticasse, ele ficaria bem maior, tá? Esse é um cromossomo duplicado, ele tem duas pernas, então tem duas moléculas de DNA aqui juntas por um centrômero, unidas por um centrômero. E se a gente esticar ele, a gente vai ver que ele tem esse formato de dupla hélice. Cada hélice contém suas bases nitrogenadas que se complementam umas com as outras através das pontes de hidrogênio, certo? Existem pequenas regiões, pequenas sequências de bases nitrogenadas, certo? Que elas são denominadas exons. Os exons, eles conseguem ser transcritos e traduzidos, formando uma proteína, né, em geral, funcional, que vai dar as características fenotípicas, que nós podemos ver a olho nu, né? A cor dos nossos cabelos, a cor da nossa pele, entre outras proteínas que são importantes para o nosso corpo, né? Para a nossa sobrevivência. E temos também algumas sequências que não codificam nada. Elas são muitas vezes transcritas, elas conseguem ser transcritas, mas não traduzidas. Elas não dão em nenhuma proteína funcional, que são os introns, tá? Então, no nosso genoma como um todo, em todo o conjunto de DNA que a gente tem nos nossos cromossomos, a gente tem tanto exons como introns. Só que os introns não codificam nada, tá ok? O gene, ele tem essas partes, tá? E eles têm sequências específicas para cada espécie, tá? Para cada característica que vai se expressar como característica fenotípica, tá? E uma consideração geral que eu trouxe para vocês, que muitas vezes quando nós vamos estudar essas sequências, como quando a gente quer identificar, por exemplo, uma espécie, seja de bactéria, uma espécie, um tipo de célula, de que espécie aquela célula é, geralmente nós extraímos o DNA dela e utilizamos um primer, uma sequência de bases nitrogenadas que vai se ligar
aquela sequência específica no meu DNA que eu estou analisando, DNA-alvo. Quando ela se liga, esse prime geralmente ele vem numa substância de reação junto com partículas fluorescentes. Então, quando ela se junta a essa fita de DNA que eu quero identificar, ela emite fluorescência. Quando emite fluorescência, eu sei que aquele micro-organismo que eu estou identificando tem aquela sequência, eu vou ver que sequência é aquela, de qual espécie específica ela é e vou identificar aquele tipo de gene, aquele tipo de célula, de quem é aquele tipo de célula, qual é a espécie que comporta aquela célula, tá? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos falar hoje sobre as alterações cromossômicas. No entanto, nós temos alterações ou mutações que podem ser gênicas, elas são alterações, pequenas alterações na estrutura do DNA. Quando a gente fala a nível gênico, a gente fala a nível de gene, são pequenas sequências de DNA que codificam a proteína, tá? Já quando a gente fala de uma alteração cromossômica, é uma alteração que tem uma grande escala, ela pode modificar a estrutura total de um gene, deletando o gene inteiro, inserindo genes completos, um ou mais, ou até mesmo duplicando a quantidade de cromossomos que é normal para a nossa espécie. Vocês sabem, por exemplo, que a nossa espécie tem 23 pares de cromossomos, não é isso? Cromossomo 1, 2, 3, até o 23º par. Né? Então, no cromossomo 1 eu tenho 2, no par 1 eu tenho 2 cromossomos, no par 2 eu tenho 2 cromossomos. Então, muitas vezes, num cariótipo, que é o estudo do conjunto de cromossomos de um ser vivo, né, de um humano, em questão que a gente está falando, muitas vezes a gente pode encontrar no cromossomo do par, que era para ser o par, no número 21, nós encontramos 3 cromossomos. O normal é encontrar 2, né, que são pares, mas podemos encontrar 3, o que gera aí as chamadas síndromes genéticas, que são conjuntos de sinais e sintomas que são acarretadas de uma mutação, tá? Geralmente as mutações mais severas são as mutações cromossômicas numéricas, que modificam todo um conjunto de genes, trazendo consequências mais adversas para a gente, para o ser humano, tá bom? Então, sobre as mutações gênicas, o que é que a gente pode ver aqui, ó? Só para vocês diferenciarem, não se confundam, tá? As mutações gênicas, lembrem-se, são mutações que são bem pequenas, geralmente até em uma trinca de bases nitrogenadas aqui, ó. Geralmente vocês sabem que uma trinca codifica um aminoácido e que conjunto de aminoácidos formam uma proteína, não é isso? Então, muitas vezes eu posso ter uma substituição de base nitrogenada, como aqui, ó, nessa situação. A base, ela tem, ó, ela é timina, citosina, adenina. E houve uma substituição da timina, ó, por guanina. Essa é a substituição de um par de base. Muitas vezes a substituição não pode acarretar nada para o ser humano. Mas há exemplo da anemia falciforme, por exemplo, o ácido glutâmico, certo? Que é um aminoácido, uma trinca de bases nitrogenadas que codifica o ácido glutâmico, é substituída pela valina, por outra trinca, tá? Então, o que é que acontece? A hemácia, ela fica em forma de foice. E essa mudança de aminoácido vem por conta de apenas a substituição de uma base que modifica o aminoácido como todo e que modifica a forma da hemoglobina, a proteína que tem dentro das nossas hemácias, tá? Causando aí a doença chamada anemia falciforme. Temos também, pode ser caracterizada a mutação gênica por uma deleção de uma base, certo? Ó, aqui, ó, nesse localzinho que era para ter, ó, uma base aqui, já não tem a ausência dela. E também pela inserção de uma base, tá? Aí a leitura desse código, ele se modifica por conta de uma inserção de uma base. Aí a sequência das bases, ela vai modificar, podendo modificar aí os tipos de aminoácidos, né? Que são codificados por uma trinca de pares de base, tá? Muitas vezes essas mutações gênicas vêm de defeitos no crossing over durante a meiose, tá?
na separação das cromátides irmãs durante uma mitose, tá? Então, são problemas aí da divisão celular. Já as mutações cromossômicas, que é tema da nossa aula de hoje, que a gente vai resolver aí duas questõezinhas, tá? Do Enem, apesar de que mutações não é um assunto tão recorrente, tanto quanto biotecnologia, que a gente vê muito, né? Heredogramas, mas ela vem daí, é uma cereja do bolo para essa parte de genética, tá bom? Então, sobre a nossa questão-chave, que é a mutação cromossômica. Elas são modificações na estrutura ou número de cromossomos, como eu disse a vocês, e elas são classificadas em numéricas e estruturais. As numéricas, ela pode ser um acréscimo, como a exemplo da síndrome de Down, que a gente tem 3 cromossomos no par 21, ou uma deleção em algum par, ou seja, um par não tem mais um par de cromossomos, tem um cromossomo só. É o que a gente chama de monossomia, como a gente tem um cromossomo em um par. Trissomia, quando a gente tem 3 cromossomos em um par, tá? Essas são as alterações numéricas. Temos as euploidias. Euploidias é quando o número, vocês sabem disso, nós somos indivíduos diploides. Temos 2 cromossomos em cada par. Não é isso? O indivíduo nas euploidias, eles podem se tornar triploides, tetraploides, ou seja, então 3 ou 4 cromossomos em cada par. E isso acontece em todos os cromossomos ao mesmo tempo, nas euploidias. Nas aneuploidias, a gente pode ter uma variação em apenas um par de cromossomos, para mais ou para menos. Né? Nas alterações estruturais, são mudanças na estrutura dos cromossomos e são classificadas como deleções, duplicações, cromossomos em anel, isocromossomos, inversões e translocações. Muita gente confunde, cuidado minha gente, muita gente confunde as alterações estruturais cromossômicas com as alterações gênicas. São pouco semelhantes, né? Porque nas gênicas a gente tem deleção, não é isso? A gente tem adição, a gente tem substituição. Só que nas cromossômicas a gente também pode ter uma deleção, mas é uma deleção numa estrutura maior, num pedaço maior de DNA. Lembre-se dessa diferença. Nós temos duplicações, quando o cromossomo ele fica com um tamanho bem maior, tá? Cromossomos em anel e isocromossomos é mais para o ensino superior. Então, foquem em deleções, duplicações, inversões e translocações. Então, vejam aqui, ó. As estruturais, como eu estava falando para vocês, é quando uma parte ou um gene, né, completo, uma grande parte do cromossomo, ele é deletado. Veja como é que ele ficou após a deleção, com um tamanho menor, né? Em comparação à deleção de um par de base. Veja como essa alteração é muito mais grave do que a gênica, né? A duplicação é quando eu tenho um gene duplicado, tá? Ou seja, esse gene aqui, ele codifica, vamos supor, a cor da pele com muita melanina, né? Eu tenho aqui 2 vezes esse gene aqui sendo transcrito, então eu vou ter 2 vezes mais melanina sendo produzida, tá? Então a gente vai ter uma superexpressão desse gene, por exemplo. Uma inversão é quando o gene, ele um cromossomo homólogo, aqui 2 perninhas, né? Um homólogo o outro, ele se inverte, tá? O início dele é diferente do início do cromossomo homólogo, eles são invertidos. Veja que há uma grande diferença entre inversão e translocação. Inversão se dá entre cromossomos homólogos e translocação se dá entre cromossomos diferentes. Vocês sabem, pessoal, que os 23 pares de cromossomos, cada par tem uma morfologia diferente. E cada par dessas numerações, eles são homólogos. Pronto, o par que fica no número 1, eles são homólogos. O que fica no número 2 são homólogos. Mas se eu falo de um cromossomo do 1 com um cromossomo do 2, eles não são mais homólogos. Então, a translocação é a troca de sequências entre cromossomos não homólogos, ou seja, de pares diferentes, tá certo?
Aí aqui eu trouxe para vocês verem um cariótipo normal. Vejam aqui os 22 pares de cromossomos autossômicos, que são aqueles que dão características, né, a nós. E o último par, que é o par 23, que são os cromossomos sexuais, né? O X, que dá as características femininas, e o Y, né, as características masculinas. Geralmente, as meninas, as mulheres, eles têm um duplo X, né, e os meninos um Y, tá certo? Aqui nesse caso, eu estou mostrando aqui uma alteração numérica, por exemplo, um indivíduo triploide. Isso aqui é uma euploidia, pessoal, certo? Porque todos os pares, que deveria ser par aqui, não é mais par, tem 3 cromossomos em cada par. Então, o indivíduo triploide, geralmente esses indivíduos, eles não nascem, eles nascem natimortos, não conseguem se desenvolver, são inférteis. No entanto, existe uma curiosidade sobre isso. Nas plantas é interessante. A triploidia gerada em laboratório, por exemplo, de uma melancia, de uma banana, vai gerar indivíduos inférteis, ou seja, eles não vão produzir gametas, consequentemente não vão produzir sementes. Então vamos ter banana sem semente. A banana que a gente come, tá? Ela não tem semente, ela é triploide. A banana selvagem tem várias sementes. Pode pesquisar aí no Google para vocês verem. A melancia sem caroço, a uva sem caroço, elas são triploides. Então, no caso dos vegetais, vai gerar frutas com maior valor comercial. Mas temos também outras importantes alterações numéricas que mais a gente vê caindo no Enem. Por exemplo, a monossomia do X, é chamada que produz, né, a síndrome de Turner, né? Que dá característica de mulheres de baixa estatura, caracteres sexuais pouco desenvolvidos, porque elas não têm 2x, né? Só tem um, mas a inteligência geralmente é normal. Temos a síndrome de Klinefelter, a trissomia nesse caso. Agora são 3 cromossomos sexuais, porém são 2x e um Y, ou seja, vai gerar indivíduos, homens, com pênis atrofiado, aparecimento de mamas, que a gente chama de ginecomastia, testículos pequenos, infertilidade. Então, vejam que são 2 alterações cromossômicas numéricas, né, que se dão nos cromossomos sexuais. Temos também, ó, a trissomia do cromossomo 13, a síndrome de Patot. Aqui tá televizinha aqui essas características, está mostrando apenas aquele lábio leoporino, né? Que muitas vezes a gente faz uma cirurgiazinha aqui para corrigir, né? Fica uma cicatrizinha depois, né? No indivíduo adulto. Só que a síndrome de Patot, ela é muito mais severa. O indivíduo ele pode nascer com olho de ciclope, com várias deformações nos membros, nas mãos, certo? Não só esse lábio, né, fendido, tá? E temos a conhecida trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, né? Então, tem as pessoas com o olho oblíquo, um pouco fechadinho, rosto arredondado, atraso intelectual, né? Fissura na língua, orelhas, né, achatadinhas. Tem várias características típicas da síndrome de Down. Existe a síndrome de Down mais leve e a síndrome de Down mais severa. A mais severa é quando realmente existe um cromossomo a mais no par 21, né? Que é devido a um erro, né, na meiose. Por exemplo, se eu tenho um erro na meiose, na fase que os cromossomos vão se separar, imagina que vai 2 cromossomos para um lado só da célula, vai gerar um gameta 3N. Esse gameta 3N vai se juntar com 2N. Veja que samba de crioulo doido, né? Então, vai acarretar muitas vezes uma trissomia do cromossomo 21, algum par com um cromossomo a mais, certo? No crossing over também pode gerar uma mutação gênica, tá? Pode ser um problema, minha gente. Tanto nessas divisões celulares, mas também nós podemos ter algumas mutações por conta de exposição também a metais cancerígenos, substâncias cancerígenas, radiações ultravioleta também, agentes mutagênicos desse tipo, físicos, químicos, tá?
Mas, na maioria das vezes, gritante maioria das vezes, nós temos um erro aí na meiose. Aí é que nascem os bebês aí com essas síndromes genéticas. Geralmente de mães que são mais velhas, pais que são mais velhos, que já estão com o metabolismo um pouco mais lento, tá? De pessoas que são consanguíneas, são irmãos, são primos e vão cruzar. Geralmente existe um gene, né, que codificam a síndrome, e aí fica mais fácil quando indivíduos de uma mesma família eles cruzam e esse gene aí vinha se expressar, essa deleção vinha ocorrer, causando uma síndrome, né, genética. Então, sem mais delongas, vamos às resoluções aqui das questões do Enem. Trouxe uma para vocês do Enem 2018, tá? Segunda aplicação. Bora lá ver o que é que ele pede. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, olha que nome lindo, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF, BRAF, se quebra e parte. E parte dele se funde a outro gene. Veja bem, o KIA 1549. Para detectar essa alteração cromossômica, tá? Foi desenvolvida uma sonda, lembra daquele prime que emite fluorescência quando se liga seu alvo? Pronto, é a sonda. É um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes, tanto o BRAF como o KIA 1549, certo? Que tem, que gera essa síndrome, é a quebra desses genes e a fusão deles, certo? Essas sondas reagem com os genes, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Então, no indivíduo normal, vou pegar um esfregaço de células daquele indivíduo normal. Coloco a sonda. Então, eu vou ver no microscópio de fluorescência que o gene BRAF vai emitir uma cor vermelha e o gene KIA vai emitir uma cor azul. Certo? Separadinho, cada um em um cromossomo diferente. Até aí tudo certo. Mas no indivíduo com astrocitoma pilocítico, o que é que eu vou ver? Esses genes misturados. Então, vermelho com azul vai dar roxo. Eu vou ver uma fluorescência do tipo roxa nesse microscópio. Eles aparecem sobrepostos. Então, o que é que a questão pede aí? A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como um tipo de deleção. Houve deleção, pessoal. Volta lá na questão, enunciado da questão. Vê se tem algum tipo de deleção. Tem quebra e mistura, gerando um gene híbrido. A letra A já não é. É uma alteração numérica do tipo euploidia. A gente viu algum cromossomo sendo duplicado, triplicado? Não. Então, a gente já pode anular a letra D, né? Não foi uma alteração numérica. Então, a gente ficaria entre a C e a E. Seria uma alteração estrutural do tipo duplicação? Houve duplicação? Houve um aumento do tamanho do cromossomo? Não. Estrutural do tipo translocação. Genes localizados em partes de genomas distintos, ou seja, em cromossomos diferentes. Trechos que foram misturados, ou seja, translocação. Lembram que são troca de genes, né, entre cromossomos não homólogos? Questão correta. Letra alternativa, desculpa, minha gente, alternativa correta, letra E. Bora para mais uma aqui, que foi super parecida, essa questão do Enem 2015 regular com essa que a gente viu de 2018. Presta atenção, porque aí vocês já ficam ligados de como pode aparecer questão de alteração cromossômica no Enem. Vamos lá, para essa daqui, ó. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Lembra daquele cariótipo que eu mostrei para vocês? E vem o geneticista, pega a célula na metáfase, coloca uma substânciazinha lá, parou metáfase e fotografa os cromossomos em formas de X. Na metáfase eles estão super enovelados.
e vão juntando, né, eles numa montagem, montam uma foto que dá o cariótipo da pessoa, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês, né, no slide anterior. Então, ele caracteriza lá o padrão cromossomo do indivíduo. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal. Ou seja, o indivíduo normal tem esse padrão aqui, ó. 46 cromossomos, certo? XX, quando é do sexo feminino, ou 46 cromossomos XY, do sexo masculino, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino, com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou-se que ela apresentava fórmula cariotípica 47, olha aqui, já modificou o número, ó, tem um cromossomo a mais aqui nesse padrão cromossômico, XY do sexo masculino, e esse cromossomo a mais está localizado no par 18. Geralmente, esse padrão aqui diz respeito à síndrome de Edwards, também que promove aí alterações dos membros, né, atraso cognitivo, entre outros sinais. Então, a questão pede o seguinte: a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural, do tipo deleção. Pessoal, foi acrescentado mais um cromossomo nesse padrão, nesse cariótipo. Então, essa alteração cromossômica pode ser do tipo estrutural. Então, aqui a gente já elimina a letra A e a letra D. Vamos à próxima alternativa. Letra B. Essa alteração cromossômica da criança é do tipo euploidia. Fica ligado aí, ó. Euploidia, ele é a mudança do cariótipo, quando se acrescenta ou se deleta cromossomos de todos os pares ao mesmo tempo. Então, essa aqui não pode ser. É do tipo poliploidia. Poliploidia não é um conceito tão correto aqui, tá? Não vem ao caso, tá? As alterações cromossômicas numéricas, que é o caso dessa síndrome, que tem 47 cromossomos, ou ela é euploidia ou ela é aneuploidia. Nesse caso, como adicionou um cromossomo só no par 18, foi uma coisa, né, mais pontual, ela é numérica do tipo aneuploidia. Alternativa correta, letra E. Certo, gente? Então, a gente deu uma geral nas alterações cromossômicas. Se vocês quiserem, fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Diz se gostou ou não e acompanha sempre o canal da gente. É gratuito, é de qualidade, é GAP. Beijo pra vocês. Até a próxima.